Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma parte aqui dessa live. Vamos esperar o Bruno voltar. Quando o bate-papo é bom, é assim, né? Então, só tem uma hora, até o Instagram põe limite na gente. Então, ó o Brunão aí voltando. Muito bom. Quem eu não respondi as perguntas, faz de novo, mas faz nessa caixinha, tá bom? E vai mandando a live aí nessa setinha para mais gente. A audiência está muito nobre, tá bom? Muito nobre, é vocês que vão fazer ela ficar melhor ainda. Voltamos, Bruno. Quando o papo é bom, Voltamos. né, cara? Não tem jeito, né? Nesse momento de quarentena, a gente tem que dividir também a internet. É Né? isso aí, é isso E aí. vamos ser justos, que tá todo mundo querendo se comunicar com os Uhum. seus, passar um pouco de conhecimento, de dividir esses momentos. Então, acho que é nada mais justo do próprio Instagram estar controlando um pouco do tempo aí A gente está para falando de que todo mundo possa LCA. fazer. Você estava dizendo mais ou menos que as técnicas em si já estão bem publicadas, bem definidas. E deixa eu só complementar com você. Eu Sim, não trabalho com LCA rompido. Eu trabalho com processos. O isso. processo que o LCA rompido me trará é que eu quero ter o manejo. Então, uma boa É isso. avaliação vai saber se eu preciso recuperar edema, que fase eu estou, se eu tenho que ganhar movimento, que fase eu estou, se eu tenho que ganhar mobilidade articular da articulação em si, do próprio joelho, ou das articulações periféricas, que parte eu estou. Então, a minha dica para complementar, Bruno, é que nós não somos fisioterapeutas de AVC, não somos fisioterapeutas de Parkinson, não somos fisioterapeutas de cefaleia, nós somos fisioterapeutas de processo. Qual o processo que cada lesão dessa está gerando e que eu posso interferir, manipular? Não me tenho exemplo de tratar dois LCAs iguais. Não tem. Exato. É N de um, meu paciente. Então, o protocolo ele te serve para você diminuir as incertezas, usando o seu exemplo. Diminuir o erro. Mas é N de um, cara. Você vai ter que N de 1. tratar N de um. Aquele LCA é só aquele LCA. Tá? Com a valência biopsicossocial de cada um. Eu vou te dar um exemplo, e esse é interessante porque, assim, hoje nós vemos uma discussão, e a ciência vem mostrando, que a recuperação, e é uma melhor recuperação, e talvez com índice de recorrência menor, é quando essa recuperação ela atinge prazos de 7 a 8 meses, certo? Boa. Por N fatores, né? Por situações do próprio enxerto, da maturação do enxerto, dos mecanismos neuromusculares que estão mais definidos, essa coisa toda. Mas eu também faço aqui uma observação a nós, profissionais da fisioterapia. Será que a gente está avaliando bem os nossos processos? Por que eu estou deixando para avaliar após os 6 meses? E não estou avaliando semanalmente a integração, a complexidade que é você reabilitar o indivíduo com ruptura de LCA. De novo, não estou reabilitando o LCA, eu estou recuperando o indivíduo com LCA. Aí entra um modelo mais biopsicossocial, onde para mim é importante. Eu lido com atletas que têm uma necessidade rápida de retorno ao esporte, de combinações de fatores. Pelo clube, pela pressão do treinador, pela própria pressão do atleta. Talvez em final de contrato esse indivíduo precisa fazer uma recuperação mais rápida para mostrar que ele é capaz de continuar no clube, ter um novo contrato. Então, nós estamos colocando aqui fatores que influenciam diretamente no processo de recuperação dos nossos atletas, dos meus atletas aqui. Então, vou dar um exemplo para vocês do último, que hoje no esporte ele tem diminuído muito o número de... Pelo menos no clube que eu trabalho, nos clubes que eu trabalhei e que eu trabalho, a nossa incidência de lesões de LCA diminuiu bastante. O último caso em que eu recuperei de LCA foi do Daniel Alves. Né?
o Daniel Alves machuca o joelho, ele lesiona o LCA antes da Copa do Mundo. E um pouco antes da Copa do Mundo, eu já participando do processo da minha entrada no PSG, então eu já tinha ali todo o conhecimento do caso, enfim. Então a indicação cirúrgica era inevitável e ele opera. E a recuperação do Daniel Alves, Renato, ela foi feita em 5 meses. Mas agora eu estou abrindo aqui possibilidade de dizer para vocês assim, nossa, mas você está fugindo da retórica da ciência, que recomenda 7 a 8 meses. Não, eu estou apenas ratificando aquilo que você disse, N de 1. O Daniel tinha um histórico muito bom como atleta. A recuperação ela se delineou de uma maneira eficaz e rápida, mas você colocou esse atleta em risco. Não. Toda a minha avaliação era feita de maneira semanal e todo o acompanhamento do tratamento me deu a possibilidade de recuperá-lo em 5 meses. Depois dos 5 meses, o atleta realiza, num período de 6 meses, 46 partidas. Ou seja, um período denso. O que me faz garantir esse processo? Porque, mesmo que com 5 meses, de um retorno ao esporte e um período competitivo, isso não significava que ele não tinha um acompanhamento da fisioterapia até o final da temporada. Então, mesmo ele completando os 46 jogos que ele tinha antecedente a uma final de Copa América, onde ele foi eleito o melhor atleta da partida com 36 anos, né? Foi o Daniel, depois de uma recuperação do LCA, ele foi eleito craque da Copa América com 36 anos. Então eu estou dizendo para vocês o seguinte, não tô aqui colocando que todo mundo tem que fazer recuperação em 5 meses. Não. Mas eu estou dizendo para vocês que a responsabilidade de você ser mais rápido, mais eficiente e com menos possibilidades de erro é seu processo de avaliação. Perfeito. Porque 8 é melhor que 7, mas 9 também é melhor que 8 e 10 é melhor que 9 e assim vai. Então não preciso esperar 2 anos, porque se você for olhar um exame de imagem desse atleta de uma recuperação de LCA, talvez daqui a 2 anos você vai ter uma imagem consideravelmente boa para o enxerto que o atleta operou. Então, em 2 anos pode interromper ou pode encerrar a carreira de um atleta. E a gente não trabalha com esse contexto no esporte de alta performance. Muito bom, Brunão. Vamos aqui para mais uma, pessoal. Eu preciso que vocês façam pergunta na caixa. Tem muita gente fazendo pergunta passando aqui, não vamos conseguir lembrar. Preciso que vocês chamem mais gente, toque aí nesse coraçãozinho, porque isso deixa a live mais alta. Eu estou aprendendo isso agora, tá bom? E mais gente chega. E Bruno, eu tenho uma responsabilidade muito grande de estar aqui com você, porque num tempo de pós-verdade, ter você falando da sua vivência e deixando claro que ainda com essa vivência toda, você tem que se calçar na ciência básica, tem que se calçar numa equipe multidisciplinar, tem que se calçar na sabedoria que cada atleta traz. Isso acaba com os gurus, cara. Eu tenho uma raiva de guru, eu tenho uma raiva de vendedor de técnica que faz com que os nossos meninos e meninas recém-formados, menos espertos, mais incautos, investam dinheiro e tempo em charlatões. Então, eu acredito mesmo que essa live ela serve para mostrar que se a gente não souber o básico, anatomia, biomecânica, princípios de neuro, não tiver uma bela formação básica, não serão as técnicas que nos farão diferenciado, tá bom? Então, acho que é essa que é a nossa fórmula. Por falar em fórmula, vamos aqui o Paulo Leite. Pode falar, Bruno. Não, é que assim, quando você fala isso, me remete rapidamente um pensamento que no mundo imediatista que a gente vive, nós estamos atrás de soluções rápidas, né? E talvez não é isso. A fisioterapia pode ser que em alguns momentos não seja tão rápido assim. E você vai precisar queimar, ou seja, gastar o seu glicogênio para poder gerar essas sinapses, para que você raciocine, racionalize a informação e
seja pautado em cima de... Então, assim, não busque essa coisa do imediatismo, porque ela pode te levar a problemas na sua prática, certo? Então, vamos tentar buscar um pouquinho mais vai dar trabalho, sim. Mas uma vez que você aprendeu, e isso é importante a gente definir, uma vez que você gerou conhecimento, e aí a ciência básica ela pode gerar esse conhecimento, você aprende, você importa isso para você mesmo, né? Eu faço sempre relações com o cotidiano. Então, assim, uma vez que você aprendeu a andar de bicicleta, você gerou conhecimento para tal ação. Você nunca mais vai esquecer disso. Mas a metodologia, os métodos, muitas vezes, eles apenas te jogam a informação, te passam a informação, e você vai esquecer isso em algum momento. Uma vez que você gera esse conhecimento, e aí a nossa responsabilidade enquanto professores ou talvez inspiradores, seja essa. Vamos gerar conhecimento. Mesmo que seja apenas o menor que seja, já é o suficiente para você mudar a prática de uma pessoa ou talvez a vida de alguém. Brunão, a fórmula matemática, entre aspas, o Paulo está perguntando, que vocês utilizam para controle de carga e treinamento efetivo. Eu vou dar só um brief nisso aí. Essa fórmula matemática eu não tenho, já estou dizendo de antemão. Eu volto lá, a resposta anterior é N de 1. Se você avalia, se você tem pré-exame e pós-exame funcional, a minha fórmula é o pré-exame, é o pré-teste. Só aí você vai saber aonde ele está e aonde ele pode ir, tá? E aí os cálculos matemáticos eu acho que são bem individuais de cada um. E você completa aí, Brunão. Eu acho que a pergunta do Paulo, possivelmente, ela está bastante endereçada à área de esporte, né? E hoje que as pessoas estão buscando. Então, hoje a gente fala de carga crônica, carga aguda, o controle da percepção do esforço desses atletas, de uma maneira de impacto da carga metabólica, ou seja, da carga interna, com somatório de carga externa. Na minha realidade, por exemplo, do PSG, nós temos alguns instrumentos que possam nos ajudar a quantificar. Mas eu tenho visto, e ao longo da minha prática, que muito do que se discute hoje, ela não bate com os precursores do desenvolvimento do meu controle. Mas então você está dizendo que o controle de carga aguda e a crônica... Não, não é isso. Vejam bem, não é isso. Existem norteadores hoje que passam, mas depende da sua realidade. Né? Depende do momento que o atleta chega no teu treino. Então, esses elementos que a gente tem da tecnológica que possam nos assessorar e quantificar esse controle de carga, eles auxiliam. Mas existem variáveis para isso tudo. Né? O que eu gosto de sempre de trazer aqui à tona você precisa testar os seus atletas. Né? Teste e reteste. Porque não adianta só testar. Você não pode comparar banana com maçã. Você só compara banana com banana. Né? E para isso você precisa testar e retestar. Agora, o que vai impactar no seu dia a dia nesse controle de carga é você que talvez possa definir. O número de acelerações, desacelerações, é o volume que você faz de metragem durante a sessão de treino, é o número de velocidade de alta intensidade. Talvez isso, na sua prática, interfira de uma maneira diferente da minha. Mas isso depende do modelo de treinamento do seu treinador, do modelo de jogo que ele implica nos seus atletas. Isso tudo vai gerenciar. Bom, para aconselhamento e do que eu faço no meu dia a dia, as nossas discussões elas são pautadas em cima de somatórios de algumas variáveis. Né? Hoje, como o advento da tecnologia, ela vai te dar milhares de variáveis para você avaliar. Procure escolher aquelas que impactem na sua realidade. Esse é o meu conselho. Fábio, Thiago, Anderson, Paulo. Cara, está num alto nível essa audiência, Bruno. É muito bom. Então, vamos para a próxima aqui. Brunão, para você. Você utiliza a oclusão vascular parcial em sua prática clínica? Utilizo como em alguns momentos como estratégia de recuperação, principalmente no momento em que o paciente tem um quadro doloroso, em que eu não posso trazer para cargas um pouco mais altas, se meu objetivo é um ganho de massa e força, mas não trago ela e não faço ela como uma prática terapêutica em todo o processo.
da recuperação do meu indivíduo, porque assim, no momento que eu tenho a possibilidade de implementar carga sem ter dor, eu prefiro essa estratégia. Então, eu não substituo o treinamento parcial de oclusão para o treinamento de força, onde eu possa ter um pouco mais de inserção de carga, como elemento de base. Então, em alguns momentos, a oclusão parcial me ajuda muito, principalmente numa fase inicial e numa fase mais precoce, ou talvez numa fase de manutenção, mas assim que eu posso, na minha prática, eu utilizo o implemento de carga, seja ela com os objetivos que eu defini no momento inicial, seja para trabalho de força máxima, seja para um trabalho de potência, algumas vezes, onde eu faço a variação entre a velocidade e a carga, e aí eu tenho uma estratégia um pouco mais assertiva. Perfeito. Essa aqui agora, Brunão, é mais pessoal, é para você. Como é a sua relação com o Neymar e como foi a recuperação no tornozelo em questão de metatarso? A relação com o Neymar é uma relação como todo atleta do clube, né? Então, o nosso elenco é composto hoje, atualmente, de 25 atletas. Então, ele é uma estrela do futebol mundial, é um atleta que é diferente, né? Todo mundo já sabe disso, principalmente do que eu falo na questão técnica. Eu não vou comentar outras coisas, porque não cabe a gente estar falando sobre isso na live, né? Mas é um atleta que traz muito aos times que ele possa estar desempenhando seu futebol. E como tal, o Paris Saint-Germain ganha muito com a qualidade que tem o Neymar e o que ele pode aportar dentro do PSG nesse momento. Haja vista que a temporada do Ney é uma temporada muito positiva em termos de números e também em termos de desenvolvimento do relacionamento com o grupo. A questão da recuperação é antiético a gente estar falando sobre alguns aspectos, né? Eu não tenho nem autorização para falar sobre isso, mas basicamente é a recuperação que qualquer atleta que sofre uma lesão do metatarso ou lesões prévias no tornozelo com estabilidade crônica faz, né? Então está bem definido pelos protocolos de recuperação de tornozelo. E aí, Bruno, como foi sua chegada? Eu acho que as pessoas querem saber aí o que pode ser dito, né? Dos bastidores da negociação, convite. Sim. Eu chego no Paris Saint-Germain um pouquinho antes da Copa do Mundo de 2018. Eu tinha contrato vigente com a equipe chinesa, o Shandong Luneng. A minha história na China, eu saio do Corinthians em 2015, vou para a China com a comissão brasileira, na época era a comissão dirigida pelo Mano Menezes, e aí acontece uma situação interessante que após 4, 5 meses de trabalho, 4 meses e meio, a comissão toda é demitida. Porque a partir do momento, são implicações diferentes de cada mercado. A China, como tem muito potencial econômico para o desenvolvimento do futebol, ele também não tem paciência para o desenvolvimento dos resultados. Então, como nós rateamos um pouquinho nos resultados coletivos, né? E o clube ali, ele oscilou um pouquinho no campeonato chinês, o presidente, por sua vez, definiu que deveria demitir a comissão técnica. E naquele momento, ficou definido que eles não queriam que eu saísse do clube, eles gostaram do meu trabalho e queriam que eu ficasse no clube. Então eu fui o único remanescente naquele momento. Logicamente, por respeito e lealdade à minha comissão, eu converso com o treinador que me leva para o projeto e faço a colocação se teria algum problema se eu tivesse ficado ou não, porque o contrato era vantajoso. Né? E eles estariam me dando a possibilidade de melhoramento nesse contrato caso eu viesse a ficar. Mas essa decisão só seria definida após uma conversa com o treinador. E o treinador, naquele momento, disse que não teria problema nenhum, que era importante a gente estar colocando essas coisas, é claro. E aí eu fico mais 2 anos e meio na China, trabalhando com uma comissão técnica também alemã. E aí, com o contrato em vigente, eu recebo o convite do Paris Saint-Germain na época para poder gerenciar o projeto do Departamento de Saúde, principalmente voltado para a questão da recuperação e prevenção. Eu assino com o Paris Saint-Germain um pouco antes da Copa do Mundo, e assim que termina a Copa do Mundo eu me apresento ao Paris Saint-Germain. Quem me leva para o Paris Saint-Germain era então o diretor esportivo na época, que era o diretor chamado Antero Henrique, que foi diretor do Porto por muitos anos, na época gloriosa do Porto, onde ganharam muitos títulos, e ele alavancou o Porto para um outro patamar no futebol europeu, e é um cara muito atento às possibilidades e às nuances dentro do departamento de futebol. E aí ele faz uma pesquisa,
com os profissionais de mercado, ele queria implementar algumas coisas diferentes em termos de conceituação, e assim eu chego no Paris Saint-Germain, e já são 2 anos no clube. Muito bom. Pessoal, de novo, façam as perguntas na caixinha, nessa interrogação aqui, tá bom? E essa setinha aí, esse aviãozinho, é para chamar mais gente. Então, se você tiver aí alguém que queira participar dessa live tão qualificada, esse é o momento, tá bom? Vamos lá, Bruno, mais uma, hein? Como é realizado esse estudo do subconsciente do sono para recuperar esse atleta? Não sei se a gente chegou a falar sobre isso. Não, mas assim, vamos colocar aqui, definir melhor. Não é um estudo subconsciente do sono, não. Na verdade, hoje, a literatura vem mostrando que existe uma relação direta com a quantificação da qualidade do sono do atleta com o número de lesões. Os atletas que, por característica, dormem menos e com menos qualidade, têm mais chance de propensão à lesão. E isso é básico, né? Mas a ciência vem mostrando que existe uma relação direta com isso. Então, hoje, existe uma preocupação dos clubes de criar ferramentas e desenvolver ferramentas que a gente possa ter um controle. Talvez não um controle seja a palavra, porque quando você gera esse tipo de informação ao atleta, o atleta se sente um pouco mais desconfiado. Por que você quer controlar o meu sono? Você não acredita no que eu faço? No que eu falo? Então, existe uma preocupação de monitoramento da qualidade do sono. Principalmente dos atletas que jogam e são expostos a maior risco. O que é isso? Se o atleta treinar mais e joga mais, a exposição do risco é maior e automaticamente ele tem mais chance de se machucar. Essa é uma relação direta, é proporcional. Tá? O atleta que joga menos tem menos chance de se machucar. Porque 32 vezes mais chance de se machucar durante o jogo do que no treinamento. Então o que a gente procura fazer é monitorar esse sono, principalmente a qualidade. Por quê? Nós sabemos que dentro da possibilidade de atingir uma fase profunda do sono, existem liberações hormonais que são importantes para uma boa recuperação, um menor índice de cortisol na corrente sanguínea. Então você consegue ter uma recuperação mais efetiva da carga que foi implementada no dia anterior, para a gente poder entender se esse atleta está apto numa condição ideal para participar de um jogo onde a intensidade é maior do que nos treinos. Então a gente tenta fazer esse monitoramento e não é um controle do sono para que não seja uma coisa criada no sentido de que esse atleta está sendo controlado porque a gente quer verificar se ele está dormindo ou não, se ele está saindo na noite ou não. Não, não é isso. A gente apenas quer monitorar para saber se os atletas estão em condições melhores para a gente implementar a carga necessária de treinamento e jogos. Então, pessoal, quem está fazendo pergunta, de novo, faz na caixinha. Eu tenho um canal no YouTube chamado Trato Ubuntu. Trato Ubuntu. Eu vou tentar deixar essa live salva lá na Trato Ubuntu. Ubuntu, para quem não conhece, é uma filosofia africana que é basicamente o que liga a minha amizade ao Bruno. Eu sou porque ele é porque eu sou. A gente está tentando trazer isso cada vez mais nesse momento de quarentena, como que as pessoas podem sair melhor ou pior desse momento. Então, eu acho que esse contato aqui da gente estar se vendo, de novo, traz esse senso de comunidade, que é um princípio importante nesse momento. Tem gente se matando por solidão, tem gente se matando por ansiedade, e ter essa conversa franca aqui sobre esporte talvez amenize um pouco a ansiedade de alguns. Tá bom? Então, pergunta na caixinha e eu vou deixar lá na Trato Ubuntu essa live salva entre hoje e amanhã. Então, por favor, entrem em contato por lá. Bruno, mais uma. Vamos lá. Bruno falou sobre controle de cargas versus crônica. Né? No período de reabilitação, se faz algum controle? Deveria ser feito. Tem que ser feito. Né? Porque o fisioterapeuta que trabalha com recuperação precisa conhecer de treinamento esportivo, precisa conhecer de treinamento físico, precisa conhecer de treinamento neuromuscular. Se você não controla esse tipo de carga, a diferença entre reabilitação e treinamento é dosagem. Né? Então você precisa conhecer de conceito básico, que é capacidade e demanda. Em alguns momentos, a capacidade ela vai estar mais baixa para suportar a demanda necessária. Então, você precisa, talvez, baixar a demanda para que a capacidade possa suportar
tal demanda. E muitas vezes você vai precisar aumentar a capacidade para suportar a demanda. Então, esse manejo dessas variáveis eles são importantes. De novo, não se preocupe com métodos. Pensem de maneira clara entre capacidade e demanda. A partir disso é que você vai mexer e vai manejar de uma maneira mais efetiva e eficiente essas variáveis. E o processo de recuperação, onde as capacidades estão mais baixas, você vai intervir nas demandas. E muitas vezes no treinamento, para que o atleta suporte a demanda, você precisa aumentar as capacidades. E aí é que é baseado o conceito de carga crônica e carga aguda. Para quem não conhece, carga aguda é a carga que você realiza durante um dia, durante um determinado microciclo, e a carga crônica é durante o período de mesociclo ou de macrociclo. Então você vai estar ajustando isso de acordo com ela. Mas, na minha realidade, como a gente tem um calendário apertado, e essa é uma variável que você não mexe, por exemplo, você precisa ajustar. Você precisa reconhecer quais são as variáveis que você vai poder manejar e aquelas que você não pode manejar. A partir disso, você vai poder brincar um pouco pela ótica da física, pela ótica, né, da matemática, pela ótica da complexidade. Então, esse é o aconselhamento que eu dou. Então, a gente não tem uma fórmula matemática, como já foi perguntado, de novo, eu faço aqui a colocação, não existe uma fórmula matemática, mas são conceitos que podem te nortear para que você desenvolva a sua prática. Tá, Bruno, você falou de sono e seleção brasileira aí antes, logo depois você chegou no Paris Saint-Germain, e eu me lembro de um papo que a gente teve durante a lesão do Marcelo, que muito se falou de colchão na época. Eu não quero falar do papo, né? Mas fala aí o que você puder falar. Como que esses nocebos, eu já vou falar de nocebo agora, porque eu tenho a certeza que muita gente ganhou dinheiro com as matérias sobre trocar colchão naquela época. Foi impressionante. A lesão do Marcelo e a fala de alguém do departamento médico que foi o colchão. As indústrias começaram a anunciar colchão, dizendo que era o grande problema da questão, isolando as valências individuais de cada atleta. Então, são duas perguntas em uma. Fala dessa história e dos nocebos da fisioterapia, né? Que imagem é crucial, que pessoas... brasileiro tem menos comprometimento que o atletas estrangeiros. Tem algumas falas que impregnam aí na vida do atleta e do fisioterapeuta que só prejudicam, né? Diga lá. Eu vou iniciar pela última parte sua. Não, o atleta brasileiro não é menos comprometido que os outros. Não. Perfeito. Isso é balela, isso é história. Né? História com E, não é história com H. Então, assim, o comprometimento de um profissional, né, de um atleta de alta performance, ele tem que ser imenso, mesmo seja o esporte coletivo ou individual, cada um com as suas características. Sobre a questão da lesão do atleta Marcelo, em determinado momento, que foi a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, é um atleta que tem o histórico de dor lombar. Ele tem o histórico de lombar. E isso já é um fator mais importante para que ele tenha dores de lombar, principalmente numa atividade esportiva de alta performance, no jogo. Essa é a característica básica de um atleta. Ele é um paciente com dor lombar crônica. Mas então ele não pode jogar futebol? Pode, ele joga em alta performance. Os desafios, talvez, do profissional da fisioterapia, da educação física, do médico, seja esse, né? Criar estratégia para que esse atleta possa ter uma vida sadia, seja ela de forma esportiva ou não. Pois bem, e nesse momento foi tocada a palavra ao colchão. Eu tenho uma responsabilidade de dizer a verdade no sentido de que não é o colchão. Não é o colchão. Vamos desmistificar. Não tem nenhum estudo que a ciência prove uma relação direta entre colchão e dor lombar. Maus hábitos, sim. Né? Uma postura de forma equivocada durante seu dia a dia, sim. Né? Cargas de alta demanda, também sim. Mas não com colchão. E eu tive alguns problemas por contrariedade ao dizer que não é o colchão. Não é o colchão, desculpa, mas eu não posso concordar, não é o colchão. Eu posso citar diversos fatores que pudessem contribuir para aquele episódio na Copa do Mundo. Tanto que a recuperação do atleta foi uma recuperação rápida
que não demandou grandes esforços assim, não foi milagre ou nada disso. É um atleta que tem uma dor lombar crônica, com histórico de dor lombar, isso faz com que a dor lombar possa surgir em eventuais momentos, e assim como o surgimento dela, o desaparecimento também pode ser manejado de uma maneira mais rápida. Simples. Quando foi colocada a situação do colchão, foi me perguntado isso e eu disse que não era o colchão, e não é o colchão mesmo. Eu tive alguns problemas em relação a isso, por dizer a verdade, mas o posicionamento ele é importante. Porque não é que um profissional tenha citado que seja o colchão, que aí a gente fala a questão dos gurus, enfim, do achismo, né, de colocar. A gente vive muito isso hoje pela situação do Covid-19, né? Uma retórica de dizer se vivemos em quarentena ou não, pelo aspecto da ciência, sim, pelo não. Se você tiver na dúvida, se baseie pela ciência. A chance de você errar é menor. Então, naquele momento, a minha prerrogativa foi de dizer a verdade, não era o colchão e não é o colchão, e sim outros fatores que contribuíram para que o episódio ocorresse na Copa do Mundo. Mas a gente precisa debater em alguns momentos. Assim como em alguns momentos eu também tive algumas situações que eu me coloco aqui até para engraçadas, porque eu lembro uma época, a gente se discutiu muito também de que o glúteo médio causava o valgo dinâmico por todo momento, era isso, era aquilo, enfim, não. Gente, não vamos trazer uma responsabilidade para o glúteo médio tão grande assim. Entendeu? Assim como os isquiotibiais não são vilões de ninguém, porque eles sofrem com muito mais com desarranjos de outras cadeias do que qualquer outra coisa, o glúteo médio também não é mágico. Então, em algum momento, o glúteo médio virou glúteo mágico, porque ele é responsável por todas as disfunções de membros inferiores. E não é isso. Assim como o colchão também não é o responsável por dor lombar. Eu acho que está vivendo a moda agora da disfunção sacroiliaca. O que eu vejo de colegas que falam de sacroiliaca, parece que se ajustar a sacroiliaca é a bala de prata, né? A fisioterapia vem vivendo esses períodos aí das balas de prata, que um paper talvez vira a grande referência, e para os leitores de resumo ou para os leitores de conclusão, leia o artigo inteiro. Leia o artigo inteiro. Tenha prazer na dúvida, no materiais e métodos do artigo, senão você vai tirar conclusões precipitadas. Brunão, já que você falou de Covid, tem mais uma aí, ó. Tem um telefone tocando também. É o meu. Tá bom. Não tem problema. Como você atua na prevenção baseado nas avaliações cinemáticas? Meu trabalho de prevenção já está citado, através das avaliações cinemáticas. Se eu não avalio bem, eu não posso criar uma estratégia mais assertiva. Então, a recomendação é, você quer ter um approach mais preventivo, avalie bem seus atletas. A partir disso, você vai definir o que você quer como estratégia, métodos, conceitos de trabalho. Então, a recomendação é avaliação, avaliação e avaliação. E a avaliação ela tem que ser levada em conta também a questão da temporalidade. Avalie em diversos momentos. A gente precisa avaliar e reavaliar. Avaliar e reavaliar. Faz parte da nossa estratégia de trabalho avaliar e reavaliar os nossos atletas, os nossos pacientes e os nossos clientes. Muito bom. Bruno, essa aqui você já respondeu também, mas tem alguma particularidade com algum jogador? Tenho. Essa é uma pergunta interessante, porque hoje a gente vive um momento em que os atletas, daí volta àquela pergunta inicial, se os atletas são menos comprometidos ou não do que os outros. Não. Hoje tem muito atleta buscando um profissional da área da saúde ou da parte do treinamento para acompanhar os seus trabalhos diários. Então muita gente me pergunta isso, mas o profissional que trabalha com um atleta que procura um outro profissional. Essa é uma realidade hoje. O profissional que trabalha com esporte precisa entender isso. A pergunta aqui, a reflexão é, será que nós estamos dando tudo o que precisamos dar dentro do clube? Esse atleta está buscando alguém de fora porque o que ele encontra no clube está aquém do que ele necessita? Ou ele faz isso por modismo de pessoas que entram nesse circuito dando fórmulas mágicas? Porque isso acontece também. Eu vendo aqui a caracterização de um método dizendo que isso aqui vai resolver seu problema. E o atleta compra a ideia, por não conhecer,
né? Não tem um conhecimento prévio para isso. E muitas vezes ele se prejudica porque existe concorrência de treinamentos, as informações elas não são compartilhadas e esse atleta se prejudica, se machuca com mais facilidade. Mas também tem um contraponto de que nós, profissionais que estamos dentro do clube, não damos o melhor serviço para os atletas. E aí talvez eles estejam buscando gente de fora. Então, assim, eu não sou um defensor da manutenção disso, mas também não sou um crítico a isso. Eu prefiro olhar para dentro e perguntar, será que esse atleta buscou alguém de fora para isso? Quando eu chego no Paris Saint-Germain, a gente tinha eu vou te dizer que em torno de 30% dos nossos atletas tinham profissionais que trabalhavam com eles, fora. Hoje esse número se reduziu para 5%. Então, nesse primeiro momento, o gap, né, essa diferenciação de 25%, ela estava porque o contexto do clube não ofertava aos atletas o que eles queriam e que eles necessitavam. E aí a gente precisou entender isso para mudar a nossa prática e a gente está sempre tentando monitorar e fazendo essa autorreflexão para saber que do que a gente está ofertando aos atletas é o que é necessário e está de acordo com que as capacidades e as demandas que eles precisam. Perfeito, Bruno. Renatão, virei seu fã como profissional e agora como pessoa. Gratidão. Gratidão a você, doutor Márcio. Muito obrigado. Segue a gente e a gente vai ter essa troca aí durante esse Covid, fora do Covid. Me chama no particular, qualquer dúvida. Tamo junto aqui para somar, hein? Vamos lá, Bruno. Mais uma aqui. Bruno e Renato, qual curso vocês indicam para fazer? Aquele curso que vai dar aquele diferencial. E aí, Brunão? Posso responder essa primeiro? Pode. Um excelente curso, anatomia. Vou te dar 2 dicas. Biomecânica. Boa. Existe um outro que é excelente também. Princípios da neurofisiologia. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, aí vai para o conceito mais específico que é do Renato, para a parte de neurociência, que você vai entender a integração de todos esses sistemas. Meu amigo, se você fizer um desses 3, é o caminho talvez mais fácil para você entender as técnicas que você quer, talvez aí que seja com anseio de aprender. É isso aí. Se você Bruno, tem alguma outra dica para ele? Cara, não tenho não. Olha, eu vou só te falar a minha formação. Então, eu estou cursando osteopatia, cursei quiropraxia, cursei Mackenzie, cursei Maitland, cursei fisioterapia vestibular. Então, tem muita coisa que é importante para você ter o leque do que clinicamente existe de tratamento para quando o seu paciente chegar, você ter alicate, tesoura, martelo, chave de fenda, porque cada paciente é uma coisa. Então, um paciente do desporto pode ter uma síndrome vestibular ou uma cefaleia, e quanto mais você aumentar o seu leque de tratamento, você pode investigar se esse tratamento é necessário com este atleta ou com este paciente. Aumenta a gama de cursos que você tem a fazer, isso é ótimo, mas esse curso não te tornará alguém técnico. De novo, a fisioterapia, para funcionar, só precisa ser fisioterapia. E não se permita ser chamado de osteopata, ser chamado de quiroprático, ser chamado de Maitland, ser chamado de MDT, porque isso não é fisioterapia. Isso é cinesiologia aplicada, neurofisiologia aplicada, isso é biologia aplicada, isso é anatomia aplicada, é só isso. Então, Renato, eu tenho uma formação em osteopatia, né, pela escola europeia, inclusive pela escola francesa. Eu tenho como formação a acupuntura. E isso tudo, logicamente, que me ajuda. E aí eu sempre penso assim, né? Aquilo que me ajuda a compreender o que eu não devo fazer, me ajuda muito. Muito. Entende? Então me ajuda muito. Então, assim, a definição por si própria de fisioterapeuta, ela vai englobar tudo que você queira fazer. Então não existe um curso. Talvez a sua dinâmica de trabalho ela seja mais parecida com o approach da acupuntura, que tem o seu valor. Leve em consideração que a China
ela é um país de 1,5 bilhão de pessoas e que trata, assim como o princípio da medicina oriental, através da acupuntura. Funciona. Né? Funciona para eles. É a realidade do país. Funciona para muita gente. Existe uma dicotomia em relação à ciência, à acupuntura. Talvez isso lá na frente a gente consiga explicar, mas é o que eu falei. Eu prefiro usar a ciência ao meu favor para tornar uma prática menos falível. Entende? Mas se a sua vivência, a sua realidade, talvez seja diferente da minha. Eu não tenho uma questão tecnológica, eu consigo ter isso no meu clube atualmente, mas eu já vivi realidade onde não tinha nenhum aparelho tecnológico para me quantificar nada. Quantificava contando número de saltos. Entendeu? Segundos na corrida. E isso já está te ajudando, certeza. Que você, fazendo com um tipo de conceito desse tipo de trabalho, você vai estar se tornando um profissional melhor. Então, assim, eu entendo o anseio para a simplificação de um raciocínio lógico. Mas, talvez, isso vai te levar até aqui. Se você talvez queira elevar um pouco mais o seu nível profissional, você vai ter que realmente entender a ciência básica para que isso facilite o seu trabalho. Quem tem ciência básica vai estar em outro patamar, que já falar do Flamengo aqui, outro patamar. Brunão, outra realidade que a gente tem é que a ciência, e é bom deixar isso bem claro para vocês que estão ouvindo, a sociedade, como ela é formada, ela é toda engrenada, tá? Não há uma separação. E o preconceito que existe, ele existe na ciência também. A ciência que nós temos, ela é ocidentalizada. Quando o Ocidente começou a publicar e começou a sistematizar a publicação, ele simplesmente ignorou o Oriente, como se tudo que existisse antes, há milênios, não tivesse validado, porque não está nesse método de Descartes, aonde só o que é reproduzível no método funciona. Eu bato palma para os pesquisadores que brigam por a gente ter prática baseada em evidência. Eu sou um deles, mas não dá para, de novo, N de 1, cada paciente é um só, a sua experiência particular conta sim, e não vamos deixar de entender que a medicina tradicional chinesa ou indiana ou qualquer outra, ainda que não tenha uma comprovação científica, ela não tem, porque não tem quem esteja no sistema para fazer a pergunta. Ou seja, é a falha da ciência que está sempre atrás da prática clínica. Ouve o que eu estou dizendo. A prática clínica está na frente. A ciência só vem comprovando o que o clínico já sabia. É sempre assim. Primeiro é você com o seu paciente descobrindo algo, isso gera uma pergunta, a ciência vai lá e comprova. Nunca é o contrário. O Covid está mostrando isso aí. A gente está atrás do dia a dia. Então, é um pouquinho dessa humildade, valorizando quem está com a mão na massa. E esse olhar interno, o Renato, ele é importante, porque assim, na conclusão do meu mestrado, né, ainda no meu doutoramento, a gente precisa ter essa visão um pouco mais, talvez, holística da situação. E aí, existe uma burocratização da ciência, talvez no Brasil, que isso dificulte muito a entrada de profissionais que precisam trabalhar e talvez queiram fazer ciência junto a isso. E a grande vantagem da Europa, talvez nesse momento, e a própria Academia Americana, ela possibilita uma relação melhor entre, né, o ambiente de laboratório, o ambiente da academia, com a parte prática. E isso facilita a entrada desses profissionais lá. Então, assim, o que eu falei lá no início da live, da primeira live, era, se você vai buscar um mestrado, procure praticar a sua ciência para que o seu objeto de pesquisa, seu objeto de hipótese, seja de fato importante e relevante para você. Porque é isso que vai fomentar o descobrimento, a vontade de continuar pesquisando. Porque se você vai baseado no trabalho talvez de outras pessoas, você perca o interesse disso no meio do processo. E aí é essa a importância de você talvez aí valorizar também para aqueles que praticam e possam desenvolver as suas dúvidas durante a sua prática.
Né? Então, lembrando que do tripé da prática baseada em ciência, a gente precisa ofertar para os nossos pacientes, nossos clientes, nossos atletas, aquilo que melhor se dispõe na sua mão naquele momento. Né? E talvez aquilo seja importante para o que você vai atleta. Você não precisa, dentro da sua realidade, buscar uma parametrização da ciência que você não tem dentro do seu contexto. E aí você precisa oferecer para os seus atletas. Acredita se quiser, a gente só tem mais 10 minutos, cara. Que Eu papo acredito. bom aí. A minha bateria também está terminando aqui. Olha aí, vamos lá. Então vamos terminar com esses 10 minutos finais. Como você se legalizou como fisioterapeuta na França? Muita gente está perguntando isso. Foi necessário passar pelo processo de validação? E aí, Bruno, essa burocracia? Tive que passar. Eu tive uma situação atípica que quando nem o próprio clube tinha conhecia muito o processo de validação. Na época, eu sou o único brasileiro ali nesse momento, e eu tive que fazer. Se você é educador físico, não precisa. Mas para trabalhar na área da saúde, você precisa sim. Aí o Ministério da Saúde, né, aquele Ministério de Santé, que eles chamam, ele precisa validar. Então, o meu processo foi uma validação teórica, né, uma prova. Tive que fazer uma validação de defesa do meu trabalho dissertativo do mestrado, e exposto a uma banca com 5 profissionais que ali estavam, que era designado pelo Ministério da Saúde. A partir da nota da prova e da nota dessa defesa do projeto, enfim, e aí eu consegui validar o diploma. Caso contrário, eu só poderia trabalhar como educador físico ou como personal, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Não poderia gerenciar o projeto do Departamento de Saúde do clube. Muito bom. Deixa eu só dar um parênteses aqui. Eu fiz meu doutoramento na Inglaterra. E lá, mandar um abraço para a Luciana. Essa caneca aqui é de Harvard. Passei um tempo com um amigo Wagner Seixas, professor da bioquímica lá. Que coisa boa ficar lembrando dessas escadinhas nossas. E antes de responder aqui sobre osteopatia e quiropraxia, esses momentos que o Bruno está falando aí de validação, ele fala já como a causa já ganha, mas só quem passa sabe da noite não dormida antes de um teste desse. Tudo pode se pôr em prova. Então, para chegar aonde você quer chegar, primeiro imagina onde você quer chegar. E depois, disciplina. Disciplina de estudo, disciplina de sono, disciplina de fazer a pergunta. Para quem fazer a pergunta é mais importante do que a pergunta, porque se você fizer a pergunta para quem não tem uma boa resposta, vai te confundir o trajeto. Então, é muito importante que você tenha boas referências e se torne disciplinado. Eu acho que isso é crucial. Ninguém chegou por acaso. E o sucesso, ele não surpreende a quem trabalha dia e noite. O atleta, quando é campeão, ele é feliz, mas o bom atleta, ele fala assim, eu sei porque eu estou sendo campeão. Né? Porque ele sabe da disciplina. Você sabe, Bruno, da disciplina que você teve, do que você teve que abrir mão, família, contato com pessoas que você gosta, festa, para estar onde você está, né? Eu costumo brincar e dizer que a sorte dá muito trabalho, né? Então, a sorte dá muito trabalho. E é isso. Quando eu mencionei, quando eu fui para a França, eu rompi um contrato com o time chinês e depois me deparei com a situação que não tinha certeza que eu não passaria na prova. Se eu não passo na prova, não tem contrato. E graças a Deus deu tudo certo. Porque você precisa exatamente, elencado por tudo que você falou. Disciplina, renúncia, né? As suas escolhas fazem com que você renuncie outras e assim vai. Mas você precisa ter prazer no que você faz. Se você tem prazer no que você faz, se você gosta, tudo isso vem em segundo momento, em segundo plano, e aí você... Verdade. A live do Bruno travou aqui para mim. Não sei se travou aí para vocês. Estão vendo bem? Vamos ver se travou. Eu vou responder aqui uma pergunta, Bruno. Eu não estou te ouvindo.
Mas uma das perguntas que foi feita, eu acho que a bateria do Bruno acabou, tá? E vamos ver o que ele me fala aqui no Zap. Como a quiropraxia... Estão me ouvindo? Travou tudo ou tem alguém me vendo? Travou tudo? Estão me vendo? Camila, tá me ouvindo, né? Vamos ver se o Bruno volta para esse finalzinho aí. Mas alguém me perguntou aqui a quiropraxia e a osteopatia no esporte. Ela serve como mais um parâmetro de técnica. De novo, nem todo paciente é parafuso, nem todo paciente é barbante. Então, você tem que ter chave de fenda e, às vezes, tesoura. Então, se por um acaso a disfunção for óssea, articular e com a visão ampla que a osteopatia dá para reabilitação sistêmica, isso são mais duas excelentes ferramentas para estar junto aqui no sistema de reabilitação. Vamos ver se o Bruno volta. Se o Bruno não voltar, eu vou chamar aqui qualquer um para encerrar. Qualquer um não, né? Porque a live está altíssimo nível, tá bom? Então, vou chamar aqui o meu irmão, Diogo Lira. Diogo, vou te chamar aí, tá bom? Vamos ver se eu acho aqui ele. Ou vou chamar alguém para a gente continuar esse papo aqui. Porque eu tenho só mais 4 minutos. Pronto, o Bruno voltou. Cadê o Bruno? Visualizar. Brunão. Pronto. Diegão, vou fazer uma live com você, hein, cara. Disse, acabou a bateria. Bruno, a gente tem mais 5 minutos. Vou botar mais uma pergunta, a gente encerra. On va faire un tutelar. E... Bruno, como foi o francês, meu amigo? Como é que foi aí esse novo desafio? E como foi o chinês, né? Lá na sua primeira fase? Fala rapidinho aí. Como é que foi trabalhar com outra língua, com intérprete? Como é que é isso? Eu já tive algumas experiências fora do Brasil antes da própria China, né? Mas a China eu costumo brincar que é terrivelmente uma experiência encantadora. Porque é tudo muito novo, é tudo muito diferente. Eles têm uma cultura consolidada há 5.000 anos. Então, eles vivem de uma maneira particular, mas me deu uma possibilidade de aprendizado muito, muito grande. Então, eu tive contato com uma cultura que talvez fosse exatamente o contrário do que eu imaginava. E impressionante como eles conseguem se desenvolver em cima de tudo isso, né? Eu acredito muito na liberdade de expressão, e eles têm uma cultura que o controle é exercido de uma maneira um pouco mais eficaz, né? Você não consegue falar tudo que você pensa, mas isso não impede do processo de crescimento da China hoje como economia mundial de uma maneira muito grande, né? É espetacular o que eles fazem. Eles convivem entre eles em 1,5 bilhão de pessoas, é um terço da população está aí, sabe? Então, assim, eles conseguem ter cultura, eles conseguem ter uma educação básica consistente, eles conseguem ter saúde no modelo que eles implementam, eles têm segurança. Então, tudo isso eu aprendi a conviver na China. Logicamente que a cultura futebolística eles não têm ainda, eles estão em processo de... Eu não tenho dúvida que eles vão chegar e vão se desenvolver de uma maneira muito, muito grande. Mas isso leva tempo, evolução. Então, talvez isso seja lá. E a França é um país onde a gente já tem as nossas particularidades e as nossas conexões com ele. Haja vista que o modelo de ensino brasileiro é um modelo de ensino adotado pelo sistema francês. Perfeito. Que é um modelo que a gente adota, o modelo de escola. E é um país também que tem as suas diferenças da nossa, mas eu tenho muito mais afins do que a própria China. Eu tenho uma experiência muito boa de vida lá, enfim, esses 2 anos já me propiciam a poder falar um outro idioma, então isso me ajuda muito, né, no desenvolvimento cívico como cidadão.
Brunão, é muito bom você falar isso, porque a gente está vivendo uma xenofobia aqui implícita, as pessoas não estão percebendo que há uma realidade de globalização onde esse vírus poderia ter começado em qualquer lugar. Nós E as estamos pessoas vivendo uma estão... xenofobia. Uma xenofobia. Xenofobia. É uma pena que isso exista, que as culturas sejam tão pequenas, que as mentes não consigam perceber que a gente tem um momento de ponte, não de muro, né? Já tem uma pergunta aqui, ó. Já tem uma nova data para a live? Toda a semana aqui no meu Instagram, eu vou convidar um craque. Vai ser difícil manter o nível do Maziotti, mas eu vou convidar um outro craque aí. Segunda, quarta e sexta, sempre falando de unindo movimento, processos, saúde mental e espiritualidade. São ciência, né? Ciência, são os meus pilares, então vai ter sempre alguém falando sobre isso. E caramba, Bruno, eu não quero desligar com você não, mas a gente vai ter que desligar. Se despede aí. Não, Renato, assim, eu quero primeiro dizer o prazer que foi, que é, né, ter você como amigo e saber que em algum momento da tua vida eu te inspirei a ser um profissional do seu quilate. Né? Para aqueles que talvez estejam conhecendo a tua história agora, você é um profissional também de um grandíssimo quilate, é um pesquisador que veio também lá de baixo, conheço as suas raízes, tenho o prazer de poder ter compartilhado com você a parte da minha infância, isso, a parte não, toda a minha infância. Toda a infância, isso me ajuda muito, muito, muito. Saber que tem gente boa chegando e chegando firme, chegando forte, sendo talvez ali inspiradores para os jovens que vêm chegando hoje. E a sua possibilidade, ela é imensa porque você exerce uma coisa que para mim é muito importante, que é a docência. Entendeu? A tua responsabilidade ela é muito grande. Assim como você me disse que em algum momento eu posso estar inspirando as pessoas, mas eu acho que eu inspirei mais quando eu fui docente. Verdade. E a semente da docência, né, o bichinho da docência, uma vez que ele te morde, ele continua te mordendo pro resto da vida. Hoje em dia eu ainda sinto falta de participar um pouco mais, eu confesso. Pela demanda que o futebol me traz, eu tenho menos tempo para fazer isso. Então as pessoas às vezes me cobram isso. E eu sinto um prazer imenso quando eu posso e me dedico a fazer. Então, tomara que a gente tenha a oportunidade de fazer isso em vivo, ou seja, participando de algum momento, você me faz o convite, eu vou participar de uma aula sua, falar um pouco com os seus alunos de faculdade, e que a gente possa fazer isso mais vezes, né, com uma linguagem um pouco mais simples. Aqui a gente não está trazendo nada muito específico, mas fazendo um pouco de reflexão sobre o universo da nossa profissão, e eu fico muito feliz quando eu tenho a possibilidade de fazer isso e ver que tem bastante gente aí interessada em acompanhar e compartilhar das mesmas sensações, dos mesmos princípios que a gente tem. Isso é recíproco, Bruno. Eu acho que a sua jornada, saiba que você está nas minhas orações. Eu quero cada vez mais sorrir com o seu sucesso e com o sucesso dos meus colegas. A fisioterapia ela precisa cada vez mais de união, cada vez mais de um incentivando o outro, e precisa de crítica também. Eu acho que quando você levanta a voz e peita a ponto de botar seu cargo em xeque, porque você acredita que o confronto é necessário, e a palavra do fisioterapeuta ela é de um profissional de primeiro atendimento, não tem submissão a ninguém. Eu acho que isso vai elevar o nosso nível. Confrontar esses falsos gurus que têm crefito, mas não têm conhecimento científico, é crucial. E, de novo, valorizar quem veio antes. Obrigado aos meus professores, obrigado aos professores dos meus professores, obrigado a essa ancestralidade que nos formou e brigou pela fisioterapia, uma profissão tão nova, de 50 anos só, mas que está trazendo aí tanta coisa boa para tanta gente. Eu acho que é um orgulho danado ser fisioterapeuta. E essa audiência aqui que está com a gente, obrigado a vocês. Se tiverem sugestão de live, sugestão de temas, vem com a gente. Eu não consegui responder todo mundo, mas fiz um mix aqui para tentar agradar e tirar a curiosidade das pessoas. Bruno, beijo no Juninho, beijo no Rafa, beijo no tio Beto, beijo na tia Neide, no Zé Carlos, na sua tia. Cara, essa memória não vai sair nunca de quem é você para mim. E
Obrigado, irmão. Obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. A gente espera poder fazer uma outra nova dessa, talvez discutindo outras coisas ou entrando num tema mais específico. Deixa o comentário para o Renato. Deixa o comentário para o Renato vai passar o feedback e aí a gente entra de repente numa coisa mais específica.